E eu tenho a impressão que um dos grandes vai ficar do lado de fora, viu? Não vai ter jeito não. Não vai ter jeito não, até porque esse time do Volta Redonda, que joga daqui a pouquinho, pode abrir para 19 pontos hoje e aí já na reta final. Enfim, bom, a gente vai falar muito dessa tabela atualizada, vamos trazer as nossas previsões aqui do Bocão. Esteve lá na Cigana Sarajane essa semana, recebeu informações privilegiadas lá no Rodo de São Gonçalo, mas nós vamos direto para a cabine de transmissão. Por quê? Temos esse trio maravilhoso, nosso querido Serginho Maurício, Ricardo Rocha e Fernando, que homens maravilhosos. Eu fico extasiado com tamanha classe. Muito boa noite, Sérgio Maurício. Que saudade, hein? No capricho. Um beijo. Um beijo pra você, GV, pros amigos ligados aqui na Band Rio. Deu Madureira. Eu até dar uma sambadinha aqui na Madureira, terra do samba, amigo. 2-0 Madureira em cima do Botafogo. Tô aqui com o Ricardo e com o Fernandão pra gente... Madureira em cima do Botafogo, tô aqui com o Ricardo e com o Fernandão pra gente destrinchar esse Botafogo 0, Madureira 2. Senhores, o Madureira fez um excelente jogo, GV. Jogou muito bem, conseguiu se portar muito bem defensivamente, com o Vagninho tendo um jogo excelente, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E um lance interessante, com a saída do Marcelo, que era o capitão, o melhor jogador do Madureira nessa competição, acabou liberando um pouco mais o Vagninho, o que fez com que ele encontrasse mais o ataque, chegasse mais dentro da área e acabou fazendo o primeiro gol dessa forma, atacando o espaço, surpreendendo o Alex Telles, entrando pelas costas, fazendo de cabeça. O Madureira muito bem no jogo e com o Vagninho jogando muito bem. E o Botafogo, nesse GV, um abraço a todos, nesse primeiro tempo, por incrível que pareça, foi que teve as melhores chances, teve 2 chances de gol. O Mota foi sensacional. Olha lá, 2 grandes defesas do goleiro Mota. Agora, é claro, não aproveitou, o goleiro Mota foi muito bem. E a equipe do Madureira, né, tem um jogador que foi fundamental hoje, para mim, o melhor jogador em campo, que é o Vagninho. Fez um partidaço hoje. A gente escolheu o Vagninho, GV, como o cara do jogo aqui. O Vagninho que fez o primeiro gol de cabeça e jogou muito bem, realmente muito bem o Vagninho nessa partida contra o Botafogo, GV. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta para nossa dupla de zaga aí, Serginho. Aliás, como eu falei aquela semana, né? É toda a classe do nosso Ricardo Rocha, do nosso xerifão, com a grosseria de Padre Miguel. Fernandão, cada enxadada é uma minhoca, lá ele. Mas eu acho que funcionaria. Falando assim de previsão, né? Porque tá na moda agora o exercício de futurologia. Olhando o campeonato hoje, do jeito que tá, o Volta Redonda joga daqui a pouquinho contra o Nova Iguaçu. É um time favorito para o jogo. Enfim, pode abrir. Qual dos grandes, pelo que vocês viram até agora, lá ele, pode ficar de fora ou vocês acham que vão sobrar nesse mata-mata aí do Campeonato Carioca? Do Campeonato Carioca. GV, pode ser 1 ou 2, GV. A verdade é essa. Se o Volta Redonda ganha hoje esse jogo, agora do Nova Iguaçu, o Fluminense não chega a 19 pontos. Não é que o Fluminense não vai estar classificado. O Fluminense chega a 18 pontos. Então, mas não chega aos 19 pontos. Então, praticamente o Volta Redonda se classifica. O Volta Redonda ganhando hoje, um grande praticamente já está fora dessa semifinal. GV, ainda tem um jogo interessante porque o Sampaio Corrêa pega o Vasco. E o Sampaio Corrêa vencendo o Vasco, ele se coloca muito nessa briga para chegar a essa classificação entre os 4. Vai a 15 pontos. E aí a gente não sabe se Botafogo e Fluminense terão condições de chegar, até porque tem clássicos pela frente, jogos importantes, e já perderam pontos durante o campeonato. Negócio, GV, é o seguinte, é calculadora na mão para essas 2 últimas rodadas, é calculadora na mão, e ainda mais porque o Botafogo joga com o Flamengo, quer dizer, um jogo também vital para os dois, né? O Flamengo está praticamente classificado, mas uma vitória já deixa o Flamengo tranquilo na semifinal, e se o Botafogo empatar, já está fora completamente dessa situação de classificação. Só lembrando você que está em casa, que continuou com a gente aqui depois da transmissão do Serginho dos Meninos, é o nosso Cariacão Superbet. Quarta-feira, esse jogo que o Serginho bem lembrou, é na tela da Band, a partir de 9h20. A gente traz tudo desse clássico entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo. Serginho, a gente estava acompanhando a transmissão aqui do nosso estúdio, desse super telão nosso que veio direto de Massachusetts, e acompanhando as redes sociais. Muita gente questionando o fato do Botafogo ainda não ter escolhido um treinador, efetivamente, teoria interinamente, para a temporada. O quão você acha, Serginho, que isso pode atrapalhar o trabalho do Botafogo ao longo da temporada?
Já tem o Racing daqui a pouquinho, né? Daqui a 10 dias. Daqui a pouquinho, né? Daqui a 10 dias. Exatamente, cara, atrapalha, acho que não todo, né? Porque se o time não tem um comandante, não tem um técnico, esse técnico é que vai dar as diretrizes, vai dar os esquemas, vai tentar bolar as escalações melhores possíveis, analisar os jogadores. Se o time não tem um técnico, já começa errado, né? O time tem que começar por um técnico. O Leiria, com todo respeito, ainda é um cara muito inexperiente. Parece que ele não tem um grupo na mão, porque o que a gente viu no jogo de hoje foi ele meio perdido em campo, sendo vaiado pela torcida. Os outros jogadores tentando ajudar, o Marlon Freitas, o próprio Igor Jesus, antes de entrar em campo, tentando ajudar como técnico ali à beira do gramado. O que a gente está vendo é um Botafogo bem diferente do que era o Botafogo do ano passado, time campeão brasileiro. Diferente do que era o Botafogo do ano passado, time campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Hoje a gente vê um time do Botafogo desmontado. E eu acho que a torcida do Botafogo, mais do que um jogador de camisa 10, um que possa ser um goleador, ela quer um técnico. Para aí sim o Botafogo começar a jornada 2025. Por enquanto, o Botafogo não começou ainda essa jornada no time profissional dele. A gente está aqui com ele, que é ídolo do Falcão. Simplesmente ele é o ídolo do Falcão do futsal. Nosso parceiro Bocão jogava nada futsal, mas o Falcão gosta dele. Está aqui com a gente o nosso craque Bocão. Tem uma pergunta para vocês também. Não, pô, primeiramente uma boa noite já, né? Praticamente boa noite, Serginho. Grande Ricardo Rocha, tetra do mundo. Meu grande amigo Fernandão, melhor podcast do planeta, hein? Olha aqui, ó. Não, eu até concordo de uma certa forma com o Serginho em relação a esse planejamento do Botafogo. Fala-se muito em planejamento. Evidentemente que o Botafogo, nessa fase da competição, está priorizando algumas coisas mais importantes, competições mais importantes. Isso talvez seja, a priori, uma metodologia de trabalho do Botafogo em relação ao que foi ano passado. Evidentemente que a gente não sabe se vai dar certo esse ano, como foi ano passado. A torcida do Botafogo se incomoda muito com esse mau planejamento. Falava-se muito de 2024 e 2023. E o Botafogo hoje esquece de 2025 e não relembrar 2024. Claro que o processo tem que evoluir. Mas eu acho que falta ainda um pouco mais de discernimento, que nós temos 2 meses ainda de início de ano, 2 meses e pouco, e que falta ainda a gente assimilar que o Botafogo vai trazer jogadores principalmente para reposições e, consequentemente, trazer um treinador para que possa fazer desenvolver um pouco melhor o trabalho. Não sei se o Leiria é culpado, porque se ele ganha do Flamengo, acho que o mais importante hoje é que a torcida pragmatizou. Chegou nem perto de ganhar. Então, pragmatizou o jogo contra o Flamengo. Se não tivesse o jogo do Flamengo, estava tudo bom até hoje. Quarta tem mais na tela da Band, tem mais. Pô. Se ganhar do Flamengo, todo mundo esquece do planejamento. Não sei se vocês concordam com isso. Quero saber do Ricardo e do Fernandão. Bocão enrolou pra caramba aqui. Parece que a temporada só começa em abril. Tem o Racing daqui a 10 dias. Lá vem o Fernandão. Depois o Racing de novo. Lá vem o Fernandão, ó. Olha lá. Lá vem o Fernandão, ó. Bocão, uma coisa que a gente não pode ir contra, quanto tempo. O Botafogo, a cada dia que ele não contrata um treinador, ele está perdendo um dia de trabalho. Um dia e de que um cara que vai chegar com uma ideia diferente, com um modelo de jogo diferente para implementar. Ele precisa de tempo para fazer isso. E quanto mais o Botafogo demora para fazer, menos tempo ele vai ter para fazer isso acontecer. E não dá para a gente achar que sucesso passado representa sucesso futuro. Porque o Arthur Jorge chegou e conseguiu muito rápido fazer o que ele queria. E a gente sente o Botafogo também com uma coisa que a gente tem falado pouco, Serginho. É sobre o tempo em que o Botafogo voltou a treinar. Voltou muito pouco tempo a treinar e ainda vai ter isso contra ele. E o treinador que chegar vai ter isso também contra ele. Tem que pensar nesse planejamento com relação a médio e longo prazo, não só a longo prazo. E falta sim. Falta o Botafogo um treinador, um líder para poder colocar as ideias dele dentro do que o Botafogo pode fazer. E dentro disso a gente está na 9ª rodada, na 9ª rodada, e o Botafogo ainda não conseguiu jogar com sua equipe titular, gente. Então é muito complicado. Eu sei que tem realmente um planejamento por parte do Botafogo, mas no jogo de hoje poderia ter mudado mais, poderia ter buscado a vitória. O Botafogo se complicou e o Botafogo vai ter um jogo dificílimo contra o Flamengo, precisa ganhar para ir em busca de uma classificação. Essa derrota foi ruim para o Botafogo. O Botafogo, para mim, se complicou. E aquilo que eu falei no início, quer ver? Não é um não, são 2 clubes grandes que talvez não participem de uma semifinal. O Botafogo, GV, 2 anos que não vai à semifinal do Carioca. Se não for esse ano, são 3 anos seguidos. Todo mundo está se baseando pelo ano passado. E a grande diferença do ano passado foi dos 2 grandes jogadores que saíram, o Almada e o Luiz Henrique. Esses 2 jogadores fizeram a diferença. Defender é muito bom, agora na frente criar é difícil.
E 2 jogadores desse nível você contratar é muito difícil. Vê o Arthur, bom jogador, mas precisa agilizar. Botafogo foi campeão porque teve um elenco. Esse elenco do Botafogo não é elenco que vai ganhar muitos títulos, não. Por isso é muito cedo. O Tércio falou que vai contratar ainda jogadores. Eu acredito, mas precisa se reforçar. Bom, fala Duarte. Só fazer uma colocação tanto para o Ricardo como para o Fernandão, que o Textor, ele disse que não teve problema, que esse início de ano não tem nenhum tipo de problema, não ganhar título, essa coisa toda, não foi? Que ele falou depois do jogo com o Flamengo. Só que nesse momento o que a gente tem visto é que ele está preocupado com Crystal Palace, que é outro time que ele administra, com o Lyon, que ele contratou o treinador, que o Paulo Fonseca, inclusive ele chegou até a falar com o Paulo Fonseca para trazer para o Botafogo, ele acabou indo para o Lyon. Enfim, então ele nesse momento parece que a preocupação dele está mais na Europa do que aqui no Brasil. Ele está deixando o Botafogo um pouco de lado, pelo menos é essa a impressão que ele passa. Eu acho que ele ainda não parou para pensar também que o torcedor do Botafogo não está ligando para o Lyon e não está ligando para o Crystal Palace. O torcedor do Botafogo está ligando para o Botafogo e quer ver o Botafogo. 2 clubes grandes que talvez não participem de uma semifinal do Carioca. Se não for esse ano, são 3 anos seguidos. Todo mundo está se baseando pelo ano passado. E a grande diferença do ano passado foi dos 2 grandes jogadores que saíram, o Almada e o Luiz Henrique. Esses 2 jogadores fizeram a diferença. Defender é muito bom, agora na frente criar é difícil. E 2 jogadores desse nível você contrata. Fala Duarte. Só fazer uma colocação tanto para o Ricardo como para o Fernandão, que o Textor, ele disse que não teve problema, que esse início de ano não tem nenhum tipo de problema, não ganhar título, essa coisa toda, não foi? Que ele falou depois do jogo com o Flamengo. Só que nesse momento que a gente tem visto é que ele está preocupado com Crystal Palace, que é outro time que ele administra, com o Lyon, que ele contratou o treinador, que o Paulo Fonseca, inclusive ele chegou até a falar com o Paulo Fonseca para trazer para o Botafogo, ele acabou indo para o Lyon. Enfim, então ele nesse momento parece que a preocupação dele está mais na Europa do que aqui no Brasil. Ele está deixando o Botafogo um pouco de lado, pelo menos é essa a impressão que ele passa. Eu acho que ele ainda não parou para pensar também que o torcedor do Botafogo não está ligando para o Lyon e não está ligando para o Crystal Palace. O torcedor do Botafogo está ligando para o Botafogo. E quer ver o Botafogo fazer bonito no Mundial de Clubes, quer ver o Botafogo de novo bem na Libertadores. Ganhar a Recopa Sul-Americana do Racing, que é um time melhor. Lógico, vai chegar melhor contra o Racing, com certeza, fisicamente, principalmente, né? Bom, a gente vai ver se o Botafogo começa a retomada já na quarta-feira na tela da Band a partir de 9h20 da noite. Clássico contra o Flamengo, pode ser aí sim o começo da retomada. E eu quero agradecer. Bom, rapaziada, você viu aí, esse foi o corte aí do rapaziada aí dos donos da bola, né? Pós-jogo do Botafogo Madureira, uma derrota, 2-0, Botafogo perde pro Madureira. Não se complicou tanto no Carioca, continua em quarto, né? Na zona de classificação, mas a torcida tá na bronca. O Botafogo acaba de perder o jogador Reiser para o Santos. Jogador esse que ontem saiu a notícia que estava certo com o Botafogo. Hoje o Botafogo já perdeu para o Santos. Torcida na bronca, querendo logo a chegada do treinador, também dos vários reforços. Também a saída desse treinador interino, né? Leiria, que está acabando até mesmo com... Não consegue fazer nem o time titular jogar, quanto mais os da base. Pois é, galera, esse foi o vídeo aí. Se inscreva no canal, deixa o like. Até o próximo vídeo de Botafogo aí. Saudações alvinegras. Fui.